Olá, começa mais um Conversa Criminal Podcast. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Sou José Flávio Ferrari, advogado criminalista, professor de Direito de Execução Penal no SEI e outras instituições. Vamos lá. Olá, aqui é a Juliana, sou advogada criminalista, sou pós-graduada em Ciência Política, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal, sou graduanda em Investigação Forense e Perícia Criminal. Hoje viemos aqui tratar de um assunto relacionado à execução penal, em especial sobre as mulheres no cárcere. E marcando uma data, né? Na data desta gravação é 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, também é uma data emblemática nesse sentido para tratar de um assunto tão importante como esse. Confira mais esse episódio do Conversa Criminal Podcast. Juliana, você teve um trabalho de pesquisa, né, relacionado também à tua pós-graduação, à tua especialização, que é o tema relacionado às mulheres no cárcere, correto? Você Sim. Pode explicar para os nossos ouvintes um pouco mais do teu trabalho, as conclusões que você chegou, o que também motivou a você a escolher esse tema? Sim, então, Augusto, o tema da minha pesquisa foi as mazelas no sistema prisional, mas com a perspectiva de gênero, né? Eu parei para fazer uma análise sobre as mulheres no cárcere e esse impacto social. E respondendo a sua pergunta, o que me motivou, né? De onde veio esse tema? Por que eu comecei por aí? Na verdade, a ideia de trabalhar com o tema surgiu de eu atendendo, trabalhando, tendo contato nos presídios masculinos, né? Atendendo aqui na Redondeza, indo visitar cliente nos presídios, nas unidades penitenciárias, e eu fui percebendo na prática que aquele sistema é movimentado por mulheres, e eu ainda estou falando dos presídios masculinos, né? As visitas, as filas de visita, as filas fora dos presídios buscando informação é formado por mulheres, na maioria mãe, companheiras, filhas, irmãs, mas a maioria esmagadora de mulheres. E então eu fui começando a juntar as coisas, né? Então essa observação foi muito pertinente, né? Foi muito pertinente. E outro detalhe que me chamou a atenção, eu vou falar bem de uma maneira superficial para não gerar uma identificação aqui, mas em uma cidade próxima onde eu atendi, tinha uma moça que vendia kits, os kits de higiene, né, que as famílias levam para os detentos, para os custodiados, e, enfim, muitas vezes indicado até mesmo pelos agentes penitenciários, a família vai lá, compra com essa moça, já está facilitado, a toalha já está no tamanho certo, na quantidade, enfim, e eu fiquei observando, né, o olhar de pesquisadora, né, de curiosa, fiquei observando ali que existe um comércio ali por perto, né? Existem pessoas muito habituadas naquele sistema, né? Que movimentam o sistema. E depois, em conversa com essa moça que estava vendendo lá, ela me informou que tinha 13 anos de idade. Tipo, não tenho palavras para dizer quantas dimensões isso está errado. Mas a moça tinha 13 anos de idade, o pai era detento em uma outra unidade, né, já condenado a 10 anos, e ela estava vendendo ali, ela vende ali naquele lugar, e a mãe dela vende no outro complexo penitenciário, um maior, aí as entregas são feitas tudo no mesmo dia, então a filha vai para um, a mãe vai para outro, e assim movimenta a renda delas. Então eu comecei a observar que o sistema, ele está calcado em cima das mulheres. As mulheres, embora invisibilizadas, elas estão movimentando ali, né? Até mesmo no exercício, muitas vezes nós somos procuradas pela mulher, pela companheira, pela mãe, né, nesse momento. Tem uma questão religiosa muito forte, né? Algumas vezes já fui até convidada a fazer presente
em reuniões dessas mulheres, né, essas mulheres se organizam, têm grupos, enfim, e a religião é muito forte nisso, né? Eu, particularmente, não sou evangélica, né, sou agnóstica, mas fui conhecer do que se tratava e eu não vi nenhum homem. Tinha um homem que era o pastor, que estava lá falando, mas o grupo era todo só sobre mulheres, só mulheres, e tinha um menino, uma criança que era filho de um custodiado. Então, observar isso começou a me chamar a atenção de pesquisar mais o tema, e quando eu fui pesquisar mais o tema, para falar sobre essas mulheres, né, que já são estigmatizadas por ter parentes lá presos, quando eu fui pesquisar, eu me deparei com pessoas ainda mais vulneráveis, com mulheres ainda mais sofridas, né? Mais vulneráveis ainda, mais violentadas pelo sistema, e essas mulheres são justamente as que estão presas. Então, foi uma crescente que me levou ao tema. Então, na hora de delimitar, eu direcionei a pesquisa para as pessoas, para as mulheres que estão ou que passaram pelo cárcere. Juliana, que coisa maravilhosa, essa sua forma de pesquisa, esse seu método, esse seu campo de abordagem, de fato é surpreendente. Era algo que eu até então não tinha visto. Normalmente nós lidamos com as pesquisas que lidam diretamente com as pessoas privadas de liberdade, mas da forma como você abordou na sua pesquisa, dessas mulheres que gerem todo um sistema prisional dentro e fora das unidades prisionais, isso é sensacional. Inclusive, o caso que você comentou, uma criança, de uma menina de 13 anos, que em razão da prisão consegue manter, um familiar vai para um lado, o outro vai para o outro, e de fato cria-se essa estratégia de sobrevivência. Até eu ia comentar, né, assim, o que me choca, uma situação, uma menina de 13 anos, né, é uma situação assim, que me toca muito porque eu tenho uma enteada de 13 anos, então eu sei o que é uma menina de 13 anos, eu sei como pensa, né, de uma forma geral, por ela, pelas amigas dela, que tem a mesma idade, como é a cabeça, né, os sonhos que elas têm, né, o que elas buscam ser na vida delas, estão descobrindo a vida... enfim, e pensar que uma menina dessa, em vez de estar na escola, em vez de estar na companhia da família, ter todo esse trabalho de formação dessa pessoa que está em formação como ser humano, está num ambiente assim que é totalmente inadequado para uma criança, né? E você pensar toda a mazela social também que tem em relação a isso. A menina está lá não porque ela quer. Claro, ela precisa estar lá, porque ela precisa ter o seu sustento, não sei a história dessa menina, mas talvez ajudar no sustento da família, da mãe, dos irmãos, né? E também eu aproveito esse momento, mais uma vez, para destacar a importância do auxílio reclusão e também combater a desinformação em relação ao auxílio reclusão. Que todos acham que qualquer preso tem direito, aliás, a família, né, de qualquer preso tem o direito a esse direito, né, Zé? Como o Zé sempre destaca, né, benefício não é direito, né? Como não é benefício, é direito. Não é benefício, é direito. Exatamente. Então, é um direito consagrado na nossa legislação previdenciária, né? Então, um trabalhador com carteira assinada ou profissional liberal que faz contribuição para a Previdência Social, eventualmente por uma situação de morte ou mesmo em situações que ele possa estar encarcerado, né? Lembrando que ninguém está livre de ser encarcerado, né? No Brasil, a gente até comentou, né, Zé, em outra situação, são mais de 1.600 tipos penais e mais de 4.000 verbos do tipo, né? Verbos nucleares do tipo, né, Zé? Então, assim, ninguém está livre de ser encarcerado, justa ou injustamente. Então, o auxílio reclusão, mais uma vez reforçando, é para aquele trabalhador que contribui com a Previdência Social, profissional liberal, e esse direito é para manter a família dele, para que nessa eventualidade dele estar encarcerado, que a família dele não fique desassistida, que a Previdência Social mantenha a família dele. Para quê?
para que uma menina de 13 anos como essa, que a Juliana citou, esteja na escola, esteja se formando como ser humano? Qual será o futuro dessa menina? Tendo contato assim, com um ambiente que não é legal, um ambiente super pesado, que é uma instituição penitenciária, né? Quem não conhece consegue imaginar como é. E aí, qual é o futuro dessa menina? Né? Qual vai ser o amanhã dela? Então é muito triste uma realidade dessa. Então aproveito nessa fala inicial da Juliana para destacar a importância do auxílio reclusão e também combater desinformação em relação a esse direito previdenciário. O nosso trabalho, né, nós que escolhemos essa área, né, sobretudo, é um combate eterno à desinformação, à fake news, né? No início do ano, quando fizeram uma pequena modificação no teto lá do auxílio reclusão, e as pessoas, então tá valendo mais a pena ser bandido, o hotel, o presídio é um hotel, não sei o quê. E não é, o auxílio reclusão tem uma série de requisitos, assim, estritos, né? E nem é toda pessoa assegurada pelo INSS que tem direito, trabalha com teto, pode passar R$2 ali e o INSS vai barrar, né? E ainda pegando o gancho aí, né, diz da gente saber também quem são essas pessoas que estão ali encarceradas, né? Isso se aplica aos homens, claro, e aqui sobre as mulheres, né? Muitas das vezes essas mulheres já não têm emprego formal aqui fora. Então era um questionamento que eu me fazia, quem são essas pessoas? Não quero saber só dos números que eu estou vendo aqui, eu quero cruzar esses números de uma forma inteligente e saber quem são essas pessoas. Toda vez que a gente vai se aprofundando nisso, a gente vê que a realidade é muito dura, é muito cruel, não tem como você entrar nesse tema sem se machucar. É literalmente enfiar a mão no vespeiro e dali você vai ser tocado de alguma forma, né? É muito brutal porque a população carcerária, hoje a população carcerária do Brasil, a população carcerária feminina no Brasil é a terceira maior do mundo. De 2000 para cá, nós tivemos um aumento de mais de 500%. Ou seja, o que é isso? Né? 62% dessas pessoas são negras, por exemplo. Mais de 45% só tem até o ensino fundamental. 50% são jovens da nossa faixa etária entre 18 e 29 anos. Ou seja, essas pessoas que estão lá têm cor, têm idade, têm classe social, né? É muito identificado. E uma outra questão, vou até citar, Augusto, um episódio daqui, né, do teu podcast, sobre a lei de drogas. Tem esse efeito a lei de drogas, para cá não é coincidência esse número, né? Esse número, assim, absurdo. Até porque, segundo o IFOPEM, 3 de 5 dessas mulheres estão presas pela lei de drogas. Então, assim, esse encarceramento em massa, ele não é coincidência. Como o professor José Flávio falou, muitas foram pegas, né, com alguma quantidade de drogas ou foram presas apenas por estarem com os seus companheiros, foram levados juntos ali na operação, e a prisão preventiva é usada de uma forma indiscriminada, né, assim, massivamente, virou uma máquina de prisão preventiva, né? Boa parte dessas pessoas que estão lá são presas provisórias, né? No Brasil, os dados do Brasil, 45% da população feminina, da população carcerária, é presa provisória. No meu estado, né, eu sou paraense, estou falando do Pará, esse número é de 67%. É um número absurdo. É difícil lidar com isso porque a gente se depara com a morosidade da justiça, né? O número, tem pesquisas que apontam que boa parte dessas mulheres, 3 de 4 dessas mulheres, elas já sofreram violência em algum momento da vida, ou na infância, ou na adolescência, ou até mesmo dos companheiros, né? Já na vida adulta. Então, será que nós não estamos revitimizando essas mulheres de novo? Se me permitem fazer uma parte, nós temos atualmente 28 mil mulheres cumprindo pena de prisão. Estão, portanto, presas, cumprindo suas penas no sistema prisional, tá? Por outro lado, de pessoas condenadas, de mulheres condenadas, nós temos 104 mil mulheres
condenadas que estão cumprindo pena, não necessariamente de prisão, tá tudo bem? 50 mil cumprem pena privativa de liberdade. Dessas 50 mil, 23 mil cumprem pena em regime fechado e semiaberto, e o restante em regime aberto. 37 mil cumprem penas de medidas alternativas e o restante medidas de segurança, pressão condicional, livramento condicional e etc. Tá? Mas olha que dado importante. Dessas 29 mil que estão presas, tem um relato triste para falar para vocês que já foi muito pior lá nos idos de 2016, 2017. E um dos grandes efeitos que de fato resultaram na diminuição da população prisional feminina foi naquele HC coletivo, naquele primeiro HC coletivo julgado pelo STF, que admitiu de fato o manejo desse remédio constitucional de forma coletiva e que concedeu às mulheres privadas de liberdade a saída antecipada, a prisão domiciliar e outras importantes medidas. Lembrando que isso veio também das regras de Bangkok, logo de março de 2015, e essas políticas penais de desencarceramento das mulheres privadas de liberdade. E aqui eu faço outra ressalva. Dessas mulheres privadas de liberdade, pelo menos 800 dessas mulheres têm filhos abaixo de 12 anos, portanto, no estado da primeira infância. 93 estão lactantes, enquanto gestantes ou parturientes 164, tá? 164. Ou seja, nós ainda prendemos mulheres em estágios de gravidez, e isso é um absurdo. Se parar para pensar, inclusive, que nós temos hoje no Brasil uma legislação desse ano de 2022 que previu a impossibilidade de manter uma mulher algemada durante o trabalho de parto. Não estamos falando em anos 2000, não estamos falando em 1950, Juliana. Nós estamos falando em 2023. Porque como a Juliana até citou, né, e nós, advogados, militantes, né, sabemos que tem uma banalização do instituto da prisão cautelar, né, que ela é uma prisão para a garantia do processo e não para a antecipação da pena, né, porque, em regra, no nosso ordenamento jurídico, né, a pessoa ela tem que responder todo o processo, em regra, todo o processo em liberdade, tendo, sim, uma condenação definitiva, ela passa a cumprir sua pena. Daí, mediante as condições do artigo 312, para garantir ali o processo, garantir ali enfim, evitar uma garantia da ordem pública, né, que também é um contexto abstrato, né, o que é a garantia da ordem pública também. Muitas vezes a gente vê decisões, mantém a prisão em razão da garantia da ordem pública, mas não fundamenta o porquê. Porque qual seria o perigo da liberdade daquela pessoa? Porque ela não poderia responder aquele processo em liberdade ou com uma cautelar diversa da prisão, conforme tem o rol do 319. Enfim, e como a Juliana citou, tem uma banalização da prisão preventiva, da prisão cautelar, e esses números acabam extrapolando. E é demais. Muitas, e acho que a Juliana até pode me corrigir se eu estiver errado, o José Flávio também, muitas dessas prisões também estão relacionadas à lei de drogas. E que, assim, a gente nem vai entrar nesse mérito, né, que a lei de drogas trata ali de um crime de perigo abstrato, até a gente pode dizer que é um perigo, em tese, um perigo abstrato, né, enfim, e até a gente está para lançar um episódio que é a respeito da política de drogas, né, que em breve vai ser lançado, mas a pergunta que fica, qual retorno, qual benefício isso está sendo, essas prisões estão trazendo para a sociedade, no sentido assim de ter uma ressocialização? Eu não vejo. E também, como o José Flávio citou, a questão deveria ter uma intranscendência dessa pena, né? Essa pena não deveria atingir além da pessoa do condenado. Mas na prática não é isso que ocorre. Toda a família é atingida. Lembrando a situação que a Juliana citou também, a menina de 13 anos,
que tem que estar lá na porta do presídio, vendendo lá os utensílios para poder sobreviver. Vocês viram que o ministro Silvio Luau, ontem, saiu a notícia que ele falou que pensa, né, em descriminalizar algumas substâncias para ver se combate esse superencarceramento em massa, de começar a tratar como saúde pública, que, na minha opinião, é o mais acertado nesse momento. Mas, assim, ele falou em uma entrevista, né, ainda não tem uma movimentação, um STF sobre isso, mas já é algum caminho, né? E sobre o que você falou sobre as prisões, né? 75% das mulheres estão presas por crimes não violentos. Não violentos, e a grande maioria é a lei de drogas, né? Então, e instituições que não têm nenhuma condição para isso, estão superlotando e estão aumentando ainda as questões que já são ruins, né? E piorando as situações para as mulheres, sendo que o Estado não tem essa condição, está falhando, né, com o seu poder punitivista. Exatamente. E até complementando a fala da Juliana, eu faço também remissão ao episódio que gravamos há um tempo, que é sobre a seletividade penal. Porque, como a Juliana também citou no início desse programa, né, essas prisões, elas têm cor, têm classe social. E também, mais uma vez, como citamos, são mais de 1.600 tipos penais, mais de 4.000 verbos do tipo penal, mas por que só determinada classe social é atingida por essa seletividade penal? Porque só, em maioria, né, determinado grau de escolaridade, determinada cor, né? Então é um questionamento aí que, na verdade, uma reflexão que eu deixo para o nosso ouvinte, e também o convite para ouvir nosso episódio sobre seletividade penal. José Flávio, estávamos conversando até em outra ocasião da situação das mulheres que são abandonadas por seus companheiros, né? Você poderia expor toda essa situação para os nossos ouvintes? Augusto, mais uma vez, por brilhante intervenção, e eu tenho a dizer o seguinte: na verdade não é um estudo que foi feito por mim, é um estudo que eu extraí do livro da Paula Carvalho Peixoto, Vítimas Encarceradas, publicado no 21º concurso de monografias do IBCCRIM. E ela faz um estudo, dentro de seus tantos estudos dentro do sistema prisional, ela traz muitas histórias de vidas marcadas pela violência doméstica e pela criminalidade feminina. E um desses relatos, de fato, salta aos olhos. Enquanto relatos e dados, né? Enquanto muitas mulheres acompanham seus amados, seus namorados, seus maridos, desde o início do cumprimento da pena até o seu final, as mulheres, quando entram no cárcere, dificilmente são visitadas, elas são de fato abandonadas. O homem não se sujeita ao que a mulher se sujeita para visitar, não é? Por isso que o número de visitas íntimas, visitas relacionadas às mulheres, dirigidas às mulheres que estão privadas de liberdade, é tão pequeno. Normalmente quem visita são amigas, familiares, mulheres, filhos, filhas, tá? Mas pode, logicamente, acontece do marido também visitar, mas acontece muito mais do abandono, tá? Do abandono afetivo. Por outro lado, também tem relato nesse livro de mulheres que acompanharam seus maridos durante o cumprimento da pena, mas no primeiro instante, ao momento que ele passou a gozar da liberdade, ele a abandona. Então, ela se tornava necessária naquele momento e era cômodo para ele, afinal ele estava preso. Assim que ele ganhou a liberdade, ele simplesmente abandonou a mulher que o acompanhou durante todo o cumprimento de pena. E falando, né, lembrando
Quando eu falo em acompanhar o cumprimento de pena, é porque de fato ela cumpre junto a pena privativa de liberdade. Aquele efeito intranscendente da pena que é previsto na Constituição é balela, não funciona, não é aplicado. As mulheres, sobretudo, os familiares, sentem muito os efeitos da pena. Juliana, a partir da tua pesquisa, você fez pesquisa em campo, você acabou, né, conhecendo a instituição, né, carcerária, e imagino que você tenha tido contato com algumas histórias, né? Você poderia ilustrar para os nossos ouvintes como foi esse teu contato com esse ambiente carcerário, com as pessoas, os personagens, as histórias? Você poderia narrar algo nesse sentido para os nossos ouvintes? Então, Augusto, realmente, na minha pesquisa, eu tive, né, a oportunidade de fazer o trabalho de campo, conhecer essas mulheres, conhecer esses projetos, adentrar lá dentro da instituição carcerária, ver como é, ouvir relatos, né, das próprias, do que acontece, de como é, de qual é a sensação, e desenvolvi, né, os subtópicos, né, os subtemas de como eu vejo, que eu chamo de efeitos dessa prisão. Né, o primeiro eu gostaria de citar, que eu acho que é o estigma, né? O estigma é muito forte. As pessoas leigamente falam, não, mas tudo é prisão, ou então nem querem falar sobre o sistema carcerário, mas é diferente e é mais cruel com as mulheres, né? Porque aqui fora a nossa sociedade é mais cruel com as mulheres. Nós, mulheres, fomos socializadas com o dever de cuidar, né? Então, isso explica por que a mulher não abandona o homem, ou porque a mulher vai atrás, e lá dentro carrega, né, esse estigma já daqui de fora. Nós, mulheres, de um modo geral, já sofremos pela condição de ser mulher. Quando elas estão encarceradas, isso piora, né? Então, tudo que é aplicado, não, mas na prisão masculina, que já é ruim, tá, gente? Eu não estou aqui dizendo que é bom, é ruim. Aí a pesquisa mostrou que, quando se trata da prisão de mulheres, é pior, muito pior, né? Então, essa questão do estigma é muito forte, tanto para elas que estão lá dentro, como as pessoas, né? Os parentes, os filhos, a mãe, a sociedade, aquela comunidade, né? Tem um livro muito bom daquele Erving Goffman, que fala, né, que nós somos frutos das nossas interações sociais. Né? Só que a mulher, quando ela está presa, ela é arrancada disso. E a família, ela tende ou a esconder, ou a se fechar, né? Rola um ostracismo social muito grande. O meu estado, vou dar um dado regional aqui para vocês, o meu estado passou por intervenção. Nós tivemos a Força Nacional nos presídios, nas ruas, e endureceu muito as normas, as regras, as questões de visita, e logo após isso, nós também passamos pela pandemia, né? A intervenção foi ali entre 2019 e tal, e já agora, em tempos recentes, então, assim, a questão da pandemia, né? Muita coisa foi restrita. O que já era ruim, piorou, né? Vai sempre piorando essa história, infelizmente. E agora, em tempos mais recentes, saiu os relatórios, né? Que há indícios de tortura, que realmente aconteceram não sei o quê, castigo físico, nananã, mas nós que estamos na prática sabemos que nem precisava de relatório não, né? Teve sim muito endurecimento, piorou muito, a população carcerária sofreu muito, e sobretudo as mulheres. E um outro ponto que eu gostaria de destacar, que eu pude ver pessoalmente, né, em contato com essas mulheres, é também o que é chamado academicamente da mortificação do eu, né? Na prática, aquela mulher ela não se reconhece mais como a mulher que ela era, a mulher que ela costumava ser. Muitas das vezes, em entrevista, em conversa com essas mulheres, elas usam um termo que é dolorido, né? Quando eu era tal coisa. Quando eu era a fulana lá fora, era isso, né? Uma vez, sobre essa questão, né, da morte da individualidade, da mulher não se reconhecer mais como mulher, porque lá dentro tem muito rebaixamento, tem muita humilhação, tem muita profanação,
tem coisas assim absurdas, assim, que eu tinha que ouvir e tentar não chorar ali, né? Uma vez aconteceu de uma moça e essa moça olhou para mim, olhou para minha mão e disse: doutora, a sua unha é natural ou sua unha é alongamento? Aí eu olhei e disse: é natural. Ela disse: quando eu fui pega, eu estava com alongamento. A senhora sabe como foi? Porque lá dentro não pode, né? Mas ela foi presa assim. Senhora sabe como foi para tirar? Eu, com muito medo da resposta, eu disse: não sei como foi, me conta. E ela foi contar que, vou fazer um parêntese aqui, quem está ouvindo e não sabe o que é procedimento, dá uma pesquisada lá sobre o que é procedimento, dá um Google, o que é o procedimento dentro de um presídio. Na hora do procedimento, a gente viu que ela estava com alongamento. E ela disse para ela tirar. Mas eu fiquei: tirar como? Ué, se vira, tira, né? Vou dar uma volta até ali, quando eu voltar eu quero isso tirado. E quem está dentro de um presídio é aquela coisa, por um paga todos, né? Por todos pagar um, não sei o quê. E ela, na agonia, começou a puxar, começou a roer, a amiga do lado tentou roer também, e ali pelo pátio acharam uma pedra, enfim, um pedaço de entulho, qualquer coisa, e começaram a desgastar para tirar, arrancar. Os dedos dela eram todos machucados, todos feridos, né? Então, isso de uma brutalidade, de uma selvageria, aí as pessoas, uai, mas isso não pode. Sim, mas esse episódio aqui, esse tema é todo falando de coisas que não podem, mas, vou dar um spoiler, acontece em todo lugar. Estou citando aqui a que eu visitei, mas isso acontece em qualquer instituição, isso acontece no meu estado, no estado de vocês. As mazelas são óbvias, né? As mazelas são o normal, né? Eu não estou tratando aqui, eu não estou trazendo uma exceção, estou trazendo dados, fatos, mas que acontecem muito. Um outro ponto que eu observei e também cataloguei na pesquisa é que existe uma desfiguração, né? Aquelas mulheres não são respeitadas, aquelas mulheres são humilhadas, são xingadas o tempo todo, são tratadas como presas fedorentas, né? São ofendidas e isso é uma coisa que a curto, médio e longo prazo, até mesmo após elas saírem dali, elas nunca mais serão as mesmas. Um outro detalhe também é a exposição contaminadora, né? O ambiente é sujo, estou falando de sujeira, né? Contaminação física, abafado, péssimas condições de higiene, coisas de higiene pessoal insuficientes, absorvente contados, numerados, assim, mas como é que eu posso comparar o fluxo de uma mulher custodiada com uma de outra? Né? Na época que eu fui lá, isso eu passei mais de ano desenvolvendo, né, essa pesquisa, visitando, indo atrás, tinha acontecido uma outra situação e assim, essa é bem dura de engolir, com essa questão de período menstrual e tal. Uma custodiada estava no período e é contado o número de absorvente, né, tanto para cada uma em tal tempo, é isso. E houve vazamento. E durante a noite, muitas das outras presas tentaram chamar a atenção das guardas, pedir outro e não sei o quê, e isso foi negado. Não deram. Simplesmente não deram e ela ficou tentando conter ali com a própria camisa do uniforme e passou a noite toda ali sangrando e depois foi obrigada a passar 2 dias ainda usando essa camisa, esse uniforme. Então, assim, esse é algum dos exemplos, pouco aqui, para citar, tá? Para citar. Então, é muito degradante. Como é que essas pessoas vão sair dali socializadas? Nós não estamos humanizando, nós estamos animalizando as pessoas. Juliana, você transmitiu aqui com cores toda essa dor que essas mulheres sentem. E
não tenho nem palavras para descrever todo o sentimento de desprezo, não é, que o Estado tem com essa mulher. Então, assim, se a mulher aqui fora é tratada, subjugada, vulnerabilizada, lá dentro do sistema prisional isso se agrava, não é? O Estado, ele se preocupa muito com o homem, ignora completamente a prisão feminina. Entrando nesse tópico, se me permite, Juliana, as mulheres estão em situações tão degradantes quanto os homens dentro das unidades prisionais. Também dormem no chão, também não tem cela. As mulheres em estado que têm filhos recém-nascidos e também grávidas não têm salas especiais para amamentação ou para visita dos seus entes queridos mais novos, tá? E me lembrou, inclusive, esse seu relato, Juliana, daquele HC coletivo mesmo, daquele primeiro HC coletivo manejado no STF pela Defensoria Pública de São Paulo, salvo o melhor juízo, e na leitura dessa petição inicial, que depois também foi transformada e transmutada para o HC, a Defensoria Pública de São Paulo trouxe relatos de que mulheres, e aí pasme, Augusto, mulheres que não tinham absorvente, usavam miolo de pão dentro da vagina para impedir o escoamento de sangue. Olha que coisa surreal. Lembrando, esse HC é de 2015. É recente. É muito recente, tá? Outro fator que me chama muita atenção também, ainda linkando com essa vulnerabilização, ainda linkando com esse mundo e estado machista que vivemos, vou trazer aqui 2 relatos importantes sobre o dinheiro e o trabalho feminino dentro das unidades prisionais. Também extraído aqui do livro da Paula. Ela entrevistou várias mulheres que estavam detidas e Fátima, de 39 anos, relatou o seguinte: eles pagam 50 centavos por cada cartela que a gente faz com 50 lacinhos e vendem a R$18. Olha a discrepância também, né, do pagamento pelo trabalho. Por uma gravata eles pagam 70 centavos e vendem a R$10 ou a R$12. Como a gente pode mudar de vida assim? Depois uma colega de cela de Fátima, a Terezinha, com 28 anos, concorda. Assim, a gente não vai esperar pelo dinheiro, mas com o único objetivo de diminuir a pena. Ou seja, as pessoas de fato trabalham não por conta do dinheiro dentro da unidade prisional, porque elas vão aceitar tudo que vier, porque elas querem e precisam remir suas penas. Então, o Estado é ausente, completamente ausente aqui. Não tem controle nenhum. O próprio STF já falou que o pecúlio ele pode ser aquém do valor do salário mínimo. E isso é, na minha concepção, um absurdo. A gente não vai esperar pelo dinheiro, mas com o objetivo de diminuir a pena. A gente ganha muito pouco. Você faz 1000 lacinhos para ganhar R$40. E aqui, Augusto, que choca. Isso leva semanas e semanas para ganhar R$40. Semanas para ganhar R$40. Então, assim, a mulher aqui fora já tem tantos e tantos estudos que demonstram que ela é pior remunerada em relação ao homem, para cargos de mesma altura, para os mesmos cargos, tanto quanto atingem menos cargos de elevada função. Isso, se não é um mundo machista, não sei o que quer dizer. Isso também tem um reflexo dentro do sistema prisional, que, tal como eu acabei de apresentar para vocês, paga muito mal pela mão de obra feminina. De que pessoa nós estamos esperando quando saírem de lá? Porque é degradante demais, né, as situações. E uma outra questão sobre o Estado não estar preparado para isso. O que acontece? Lá existe em todas, né, mas a que eu vi, presenciei, existe uma exposição contaminadora também, no sentido de que, às vezes,
a pessoa ali, a custodiada provisória, sei lá, como eu vi acontecer, pega com uma quantidade de maconha. Ela está ali convivendo com uma custodiada condenada por um crime gravíssimo. Eu vi isso aqui, né? Essa pessoa estava convivendo com uma mulher que praticou um homicídio, mas assim, chocante. Matou o amante no motel, deixou o corpo lá apodrecendo, e a cabeça sumiu. Até hoje nunca foi encontrada. Então, assim, você pega uma pessoa que cometeu um ilícito leve e mistura ali na população carcerária com qualquer outra. Qual o efeito disso, né? Juntando a revolta, juntando a humilhação, juntando todas as mazelas que já estão ali, qual o tipo de pessoa que a gente está esperando que vai sair dali e trazer para a nossa sociedade? Juliana, e a respeito das normas, né? Temos normas internacionais também relacionadas às mulheres, né, encarceradas, tem a regra de Bangkok, né? Você poderia falar um pouco sobre a regra de Bangkok para os nossos ouvintes? Sim, posso sim. E é muito interessante quando a gente trata, né, sobre as regras de Bangkok, sobre isso. Por quê? Porque o Brasil não só foi signatário, como o Brasil participou ativamente para que isso fosse aceito, né? Teve voz, buscou, né, para quem está nos ouvindo, as regras de Bangkok são as regras da ONU, o tratamento das mulheres presas, né? Então, tem ali um vislumbre de como seria o tratamento, pelo menos adequado, pelo menos. E não tem como a gente não abordar esse tema sem não passar pelo viés do desencarceramento, né? Nós estamos inchados, nós estamos prendendo muito. Terceira maior população feminina, população carcerária feminina do mundo, isso é demais pra gente, né? Prendendo muito e prendendo mal, diga-se. E prendendo mal. Né? Nós falhamos, né? Falhamos com esse poder punitivo, falhamos como sociedade, falhamos como Estado democrático de direito, porque nós não estamos garantindo, né? Não está. E pelas regras, parece até risível, né? Um pouco, porque pelas regras começa com algumas orientações. A primeira é não discriminação. Sabe, da pessoa não ser discriminada, da mulher não ser discriminada pela cor, pela idade, pelo estado, né, tá grávida, não tá grávida, pela classe social, pela origem. E nós vimos, né, já até falamos sobre os dados, sobre os números, que nós sabemos quem são as mulheres que estão lá dentro, né? Existe sim essa discriminação. A segunda orientação é sobre esse ingresso lá dentro, né, que tem que ser de uma maneira pelo menos ordeira, seguindo as normas, que essa mulher tenha acesso facilitado para poder comunicar seus familiares, ter assistência jurídica, saber para onde vai os filhos, né? Não fazer aquela adoção, a revelia, sabe Deus o que acontece. Né? Isso está lá nas orientações, nós somos signatários disso, mas isso não acontece. Na prática, é totalmente diferente. Precisa que essas mulheres tenham ciência, de uma maneira didática, claro, das normas daquela instituição, né? Uma nova realidade que ela está adentrando, sem saber as regras e tendo que aprender na bruta, né? Aprender tomando porrada no meio dos procedimentos, da pior maneira possível, né? Para ser mais traumático ainda. Uma outra orientação é sobre o registro, está registrado tudinho lá, direitinho, cela, bloco, tal. E para essa mulher ser identificada e localizada de maneira fácil, ordeira. Uma outra orientação também é sobre a alocação, né? Tá no lugar, numa cela com o número correto, né? Para que foi projetada, não ter superlotação, ambiente limpo, mais próximo possível da família ou da casa de onde ela morava. Isso não acontece não, né? Não acontece na prática. E eu vou dar um exemplo aqui do meu estado, por exemplo, o Pará tem tamanhos continentais, o Pará é um estado muito grande.
Então, tem mulheres que estão muito distantes da família, né? Isso dificulta muito a questão da visita, né? A gente estava comentando no outro bloco que as mulheres são abandonadas muito mais do que os homens, muito mais rápido do que os homens, né? Quando essas mulheres possuem alguma visita, essa visita é por parte de outra mulher, é da mãe, é de uma irmã, mas mesmo assim é um número muito baixo, né? O companheiro é o primeiro que some, né? Vai uma ou duas vezes, e isso também parte dos motivos sociais, parte de vários motivos, mas também tem aquele fator lá, né, que a gente já comentou, que para essas visitas adentrarem, a revista é vexatória. Ah, mas o STF proibiu, não sei o quê. Não importa, não é isso que acontece, é vexatório. A mulher, ela aguenta mais esse tranco, né, que é horrível, é um dado triste, mas a mulher aguenta lá, né, tem que aguentar para poder fazer essa visita. O homem não aguenta isso não vai não. Vai uma ou duas vezes. Então essas mulheres são abandonadas. E as regras de Bangkok, essa regra me toca muito, assim, né? Porque eu vi na prática e não acontece mesmo, não é assim mesmo. Outra regra é sobre a higiene pessoal, né? Ter os itens individualizados, adequados, nananã. Isso definitivamente não acontece. Assim, é você pegar as regras de um lado e a realidade do outro, né? Elas não casam de jeito nenhum, né? Coisas íntimas compartilhadas para mais de 10 mulheres. Então, assim, é aviltante, é muito, muito triste. Uma outra recomendação é para cuidar da saúde básica, da saúde especializada dessas mulheres, da saúde mental. Eu abri, acho que você viu, Augusto, eu abri uma caixinha de perguntas, né? Acho que um dia antes, avisando que eu vinha participar do podcast, ia falar aqui sobre essas mulheres encarceradas e pedi para as pessoas falarem, né? O que vocês querem que eu fale lá, alguma coisa, me lembrem? E teve algumas coisas que me chamaram a atenção, né? Primeiro, o desconhecimento do tema, que é geral, né? Na verdade, eu fui levada a esse tema também por desconhecimento, então aqui não é uma crítica, é uma observação. E quando as pessoas pediam para eu falar aqui alguma coisa, mencionaram a questão de saúde. Ah, Juliana, fala sobre o direito delas à saúde. Então, vou falar aqui. A pena, ela tem que ser privativa, ela é privativa de liberdade. Não tem que atacar os outros princípios que nós temos, dignidade, saúde. Mas agora, se você me pergunta, isso acontece? Não, não acontece. O professor Flávio falou sobre a questão das grávidas. Pelo amor de Deus, não tem estrutura nenhuma para manter uma mulher grávida, para passar pelo parto, não tem estrutura, né? Para as condições, a prisão. O sistema carcerário ele foi pensado no público masculino, né? Não foi adaptado de maneira nenhuma para as mulheres, né? Então, cada vez que você vai tocando, adentrando mais no tema, vai ficando muito, muito, muito mais dolorido, né? E tem direito, sim, à saúde, a exames preventivos, a consultar um especialista, mas, ora, pensa comigo, se falta médico aqui fora, né? No ano passado, Outubro Rosa pintaram, fizeram projeções, tudo cor-de-rosa, todos os prédios públicos cor-de-rosa. Vai lá no posto ver se as mulheres conseguem fazer uma mamografia, ou conseguir fazer pelo menos nesse ano. É muito demorado. Agora, imagina isso dentro de um cárcere. Então, as pessoas pediram para eu falar sobre o direito delas. Direito, elas têm. Claro que tem. É cumprido? Não. Né? Muitas das vezes ela não tem acesso. Até as próprias condições geram coisas de risco, né? Geram situações de risco, porque a saúde íntima da mulher ela está mais vulnerável a infecções, por exemplo, isso biologicamente falando. Então, aí você junta condições péssimas, falta de higiene, mesmo dia muitos dias com a mesma roupa. Então, e assim, fora a degradação mesmo moral, né? E muitas das vezes elas não têm médico, não têm acesso a exames,
E muitas das vezes também, quando reclamam que estão sentindo alguma coisa, o agente penitenciário, a agente penitenciária nem repassa, não, para a parte médica, né? Fica mesmo como uma frescura de presa e segue o baile. Toda uma situação, como eu mencionei há pouco, é um misto assim de omissão, descaso, também uma ação perversa por parte do Estado, de agentes do Estado, e eu não consigo tirar outra conclusão senão essa. Eu não acredito, francamente, no argumento de que o Estado não tem recursos, porque aquilo que o Estado quer fazer, ele consegue fazer. Eu penso assim, que realmente é vontade política, e que não há a menor vontade política em fazer cumprir a lei de execução penal, fazer cumprir o que está disposto na Constituição, de que não existem penas cruéis, fazer cumprir todos esses compromissos internacionais que o Brasil é signatário, né, como as regras de Bangkok, que foram citadas agora. Mas o que falta é vontade política. Vontade política porque sabemos que a clientela, a seletividade penal, a população que ocupa esses estabelecimentos carcerários não é a população, em regra, da classe média alta, da classe rica. Nós sabemos que são, em regra, pessoas pobres, de baixo grau de escolaridade, que não tiveram acesso, muitas vezes, em regra, também a serviços mínimos, né, públicos, né, como uma saúde, uma educação, uma formação profissional. E a questão também de raça, de cor, que também é bem evidenciada. Então sabemos que de fato é uma política voltada a certo grupo social. Juliana, você gostaria de passar algum recado para os nossos ouvintes, às nossas ouvintes, né? Também lembrando que estamos no mês de março, né? O mês das mulheres, que é um marco, né? O 8 de março, que é uma data, o marco também da luta das mulheres por direitos, igualdade de direitos. Então esse é um marco a ser sempre lembrado, que é o 8 de março como o Dia Internacional das Mulheres. Nessa linha, você gostaria de passar algum recado para os nossos ouvintes? Gostaria sim, se me permite. São 3 recados, né? O primeiro é para os acadêmicos, né, que estão nos ouvindo, que querem desenvolver uma pesquisa. Vão fundo, né? Tá aí uma ideia, porque é um tema gigantesco. A gente conversou aqui e ainda tem coisa para debater, né? Porque a gente tem algumas limitações de horário. E assim, fica um incentivo para uma pesquisa de uma maneira geral, nos aprofundarmos, né, na pesquisa, também os estudantes, também a sociedade de uma maneira geral. É um tema que nos pertence, mas ao mesmo tempo ignoramos, né? E a invisibilidade dessas mulheres não é uma coincidência, é um projeto. É para a gente não estar falando, é para a gente não estar cobrando. Então a gente tem que contornar isso, né? Não tem como a gente combater se a gente não conhecer. Então fica um incentivo muito forte para a pesquisa. O meu coração de pesquisadora, né, não desiste, é difícil, mas é só por meio da pesquisa que eu vejo alguma mudança. Um segundo recado que eu quero deixar é para as mulheres que estão nos ouvindo, né, que nós precisamos nos unir. Não adianta a gente pensar em liberdade se uma de nós está privada. E aqui, né, eu uso a palavra privação no sentido de privação de direitos, né? De muita privação de direitos que todas nós sofremos, né? Microagressões todos os momentos, em todos os dias. Nós estamos muito longe do ideal, né? E nós, como classe, nós temos que, como gênero, nós precisamos nos unir, porque as coisas nos atravessam de uma maneira muito semelhante. Eu fui perguntada na caixinha de perguntas por uma mulher, fala sobre como é o ingresso delas ou o reingresso delas no mercado de trabalho, sobre os programas para elas trabalharem quando saírem de lá. Gente, gostaria de falar, não tem.
né? A grande maioria de lá saem pior do que entraram, desempregadas, sem perspectivas, e daí sim, muitas delas acabam caindo lá de novo, né? Reincidindo, delinquindo, até coisas mais graves, caindo lá de novo. Então, mulheres, nós precisamos debater esses temas. Por quê? Porque aqui fora, nós que estamos em liberdade, nós mulheres que estamos em liberdade, sofremos também. E bastante. E no mercado de trabalho também, né? Sabe, você mulher que está ouvindo, sabe quando numa entrevista de emprego perguntam pra gente com quem vai ficar nosso filho? Ah, você é mãe? Então com quem vai ficar seu filho? Não perguntam isso pro homem. O mercado de trabalho tá cruel pra gente também. Muitas mulheres passam isso. Muitas mulheres não conseguem evoluir profissionalmente, academicamente. Então é um tema muito, muito nosso. E por fim, um recado para os homens. Meninos, não adianta vir com a conversa de que não é meu lugar de fala, eu não vou me interessar. É nosso lugar de fala, sim, né? Não se usa um conceito tão sério como esse como desculpa para se eximir. Lugar de fala é um lugar social, todo mundo fala de algum lugar, né? Então, homens, tem muitas coisas que vocês também precisam se inteirar sobre esse tema, debater, até porque já foi falado no decorrer que essas mulheres, elas passam por muitas situações difíceis, muita coisa acontece na vida delas até ela cair lá nesse presídio, né? Chegar nessa situação. E qual é a participação de vocês nisso tudo, né? E muitas das vezes a gente, como sociedade, como pessoas em liberdade, como operador de direito, nós somos as poucas pessoas que podem falar por elas, né? Então, vou aproveitar aqui, Augusto, agradecer o espaço, né? Foi um papo realmente muito bom e é um tema que a gente precisa debater. É difícil, né? É difícil, tem pontos muito, 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 muito difíceis de tratar aqui, de trazer isso, mas nós não temos outra escolha. Então, muito obrigada, parabéns pela iniciativa, é um podcast que já é um sucesso, vi que vocês estão sendo ouvidos em vários países e isso é muito, muito bom. E ainda vamos ouvir muito falar sobre esse tema, né? Nós precisamos falar sobre esse tema. Então, esse foi mais um episódio do Conversa Criminal Podcast. Quero mais uma vez agradecer a presença do professor José Flávio Ferrari, a presença também aqui da Juliana Ferraz. Trouxeram aí um assunto tão importante para ser debatido no mês da mulher. Professor José Flávio, Juliana, se quiserem fazer alguma indicação para os nossos ouvintes de um livro, dica cultural, documentário, fiquem à vontade, a palavra está com vocês. Obrigado, Augusto. Obrigado, Juliana. Muito obrigado mesmo por participar e me ensinar tanto. Adorei a sua forma, seu método de pesquisa. Obrigado, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Eu tenho 3 indicações de livro, tá? Que, sem nenhuma dúvida, ajudam a formar um pouco de senso crítico quando nós estamos falando sobre mulheres e sistema de justiça criminal. A primeira delas é Vítimas Encarceradas, da Paula Carvalho Peixoto. Segundo texto é da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Esse, com certeza, não pode ficar de fora da lista. E um que, inclusive, foi recomendação da própria Angela Davis, é estudar os textos, os livros de Lélia Gonzalez, tá? Tenho um livro em especial que se chama Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, de Lélia Gonzalez. E esse livro é muito legal, que é um compilado, não é próprio da autora, mas é um compilado de vários de seus textos que formam um livro organizado por Flávia Rios e Márcia Lima, da editora Zar. Então, quero agradecer, tá, pelo convite
E, primeiramente, eu sou ouvinte do programa, do podcast, gosto, acompanho, e eu separei, né, algumas indicações. Uma das indicações que eu ia fazer, o professor Flávio fez, que é a Angela Davis. Eu acho importantíssimo que se conheça, né, os conceitos, os recortes sociais, para a gente poder juntar tudo depois e entender com um olhar correto. Uma segunda dica que eu trago é Encarceramento em Massa, da Juliana Borges, que é pelo projeto Feminismos Plurais. É muito, muito bom, muito didático, dá referência para outros livros. Eu queria indicar também, não é nem um livro, né? Dá para ver isso pelo site do CNJ, as regras de Bangkok, né? Que são as regras das Nações Unidas para o tratamento das mulheres presas. É um bom documento para a gente, já está traduzido, tá? Também lá no site. É um bom documento para a gente ter uma ideia, para as pessoas terem uma ideia de como é, pelo menos, o próximo, chegar próximo do que seria o ideal, né, do tratamento dessas mulheres. E uma última indicação muito, muito, muito preciosa para mim, que é Borboletas Enjauladas. Esse livro foi escrito por uma egressa do sistema aqui do estado do Pará. Ela passou, assim, meses, né, no CRF, que é um presídio feminino próximo da minha casa, e eu só a conheci num evento nacional sobre jornada no livro, né, da jornada de leitura no cárcere, e ela transformou a experiência dela em livro, mas por uma abordagem do erotismo, né, para tratar sobre como as mulheres estão ali. Eu acho um livro curtinho, mas muito genial, e fica aqui a dica. Todas essas dicas, recomendações vão constar na descrição desse episódio. Quero mais uma vez agradecer a presença do professor José Flávio Ferrari, da presença também aqui da advogada Juliana Ferraz, e também, principalmente, quero agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento. Peço uma gentileza para você também, se puder compartilhar esse episódio com um amigo, uma amiga que seja estudante de direito, advogado, militante da área. Vamos compartilhar e fazer crescer a divulgação do conhecimento. Esse foi mais um episódio do Conversa Criminal Podcast. Um grande abraço a todos.